Primeira questão, para já ir direto ao ponto, né? O MBL sempre foi um movimento mais de bastidores, articulação, participou do impeachment da Dilma, né? Enfim, e aí resolveu criar um partido. Partido Missão, oficializado recentemente, né? A principal pergunta que a gente tem que fazer, tendo em vista, inclusive, que os nossos ouvintes são mais alinhados à direita. Qual é a principal diferença ideológica do Missão para Novo, para PL, enfim? Bom, vamos lá, de maneira rápida, falando do PL. Primeiro, o PL não é um partido de direita. O PL é um partido do centrão que esteve presente em todos os escândalos de corrupção da Dilma, tanto no Petrolão quanto no Mensalão. E aí agora ele recebeu os bolsonaristas dentro. E aí ele, basicamente, Valdemar da Costa Neto, que sempre foi aliado do PT, agora ele ganha dinheiro divulgando o bolsonarismo por aí. Tanto que ele nem sabe muito como fazer. Ele foi uma dessas manifestações, aí ele foi discursar, quis falar que ele Deus, pátria, família do Bolsonaro. Ele falou, Deus, com família, pela saúde, um negócio, né, complicado. Então, eu nem tenho como comparar com o PL. O PL é apenas um partido do centrão. O Partido Novo surgiu como um partido liberal, com o Amoedo. E aí o partido foi tomado por bolsonaristas. Hoje o PL é um partido linha auxiliar do bolsonarismo. Então você tem o Bolsonaro, e aí você tem o... Se eu falei pra ele, o Novo, né? O Novo quer mostrar que ele é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. Tanto que todos os candidatos a deputado pelo Novo são bolsonaristas. Eles não estão defendendo o Zema como pré-candidato, estão defendendo o Flávio. Teve agora um candidato no Maranhão, lá dele, estava, não, o Flávio, tô apoiando o Flávio aqui, como é que é? Né? Vocês não tem candidato a presidente? O candidato de vocês deveria ser o Zema, né? E aí as proposições do Novo é ser bolsonarista. Fora que vai ter uma outra coisa um pouco mais liberal aqui e ali, mas eu acho que é ainda pouco consistente. Ao bolsonarismo, vamos categorizar também. O bolsonarismo é um conjunto de chavões. Então eles, nós estamos aqui pela família, nós defendemos Deus. Beleza, saindo dos chavões, quais são as propostas? Eu não consigo saber quais são as propostas. Perguntaram pro Flávio Bolsonaro num evento agora, no Fórum da Liberdade, ela no Rio Grande do Sul, quais eram as propostas dele para a presidência da República, e ele falou que pretende não falar porque isso pode tirar voto. Aí eu fico, então, né, la garantia sou eu, confia que é a estratégia que o Lula adotou inclusive em 22, não dá proposta nenhuma. Nós temos uma agenda e uma linha de propostas clara, e nós temos uma perspectiva de Brasil. Eu começo pelo final, onde eu quero chegar? Eu quero que o Brasil seja uma das 5 nações mais importantes do mundo daqui a 30 anos. Com base nessa proposição, como tornar o Brasil uma das 5 nações mais importantes do mundo nos próximos 30 anos, aí eu vou criando as propostas. Para ela chegar nessa posição, ela tem que ter dinheiro. Para ser rica, ela tem que ter uma agenda de competitividade, tem que aumentar a complexidade, tem que absorver a parte tecnológica, inteligência artificial, tem que usar a energia e os recursos naturais a favor. Tá, para ela ser poderosa, ela tem que ter soberania, ela tem que destruir as favelas tomadas pelo tráfico e transformar as pessoas em cidadãos que moram em bairros e são respeitados. Ela tem que ter uma infraestrutura e espalhar seus produtos e sua influência regional para toda a América do Sul, para a África, para os países de língua portuguesa no mundo. É um país que tem que vender cultura para o mundo, tem que ter soft power, igual hoje a Coreia tem também. É um país que tem que qualificar a sua mão de obra e ter produtos mais complexos. Então, quando eu começo a olhar de trás para frente o que eu quero ser, aí eu começo a trazer propostas, e essas propostas podem ser propostas classicamente chamadas de direita, como eu posso trazer coisas que eu vi, por exemplo, na China. A China tem um modelo de administração de cidades e províncias que funciona. É direita ou esquerda? Não sei, eu só sei que funciona. E eu quero pegar o que funciona e vou trazer. Vi coisas incríveis em El Salvador. O Nayib Bukele, o presidente lá, tem soluções incríveis para segurança e para parte de saúde. Quero. É de direita, de esquerda? Não sei, acho que é de direita, mas eu quero que funcione. Então, com base nisso, vocês podem comparar a gente. A gente está tornando público as propostas, mesmo quando impopulares. Eu estou falando coisas sobre reforma fiscal que marqueteiros diriam que é impopular. Que vai precisar fazer uma outra reforma da Previdência, que eu vou precisar mexer na Previdência de militares, que eu vou precisar mexer na Previdência do funcionalismo público para igualar do setor privado. Os outros têm medo de falar, o Flávio não quer falar. Aí eu não tenho nem como comparar. Porque ele só, se for pra falar, eu gosto da família, pô, isso é vago. Até o Lula falava. Eu sou a favor do Brasil. São essas coisas, eu não vou ficar falando coisa vazia. Eu preciso falar coisas substantivas. Eu vou fazer tal coisa. Aí eu tô sendo honesto. Hoje, infelizmente, o Brasil se coloca de dois lados. O lado da esquerda, que é Lula, e o lado da direita, que hoje tem a figura do Bolsonaro. O Missão, ele não se encaixa em nenhum dos dois lados, seria isso? Não, a Missão classicamente é um partido de direita. Por quê? Defende lei e ordem, defende a ideia de um Estado nacional, defende a ideia da tradição de uma determinada cultura, de um determinado povo, como base para o crescimento desse povo. A gente não pode ter vergonha da nossa origem. Então a gente é de direita. Dito isso, eu não vou passar pano para os erros do bolsonarismo, e tampouco eu acho que a liderança bolsonarista é uma liderança boa.
Eu não vou aceitar isso. Então eu posso ser de direita e não ser bolsonarista. Assim como tem pessoas que podem ser de esquerda e não serem lulistas. É uma questão de coragem. Para quem está nos acompanhando e quiser fazer perguntas, a gente orienta que façam as perguntas no canal do YouTube, porque depois toda a equipe do pré-candidato Renan pode ir lá depois e responder vocês pessoalmente. A gente vai dar mais vazão aqui porque a gente separou para perguntar, tá? Vamos lá. Você disse recentemente, se eu não me engano, foi na Rádio Itatiaia, que o Missão não vai comprar a guerra do bolsonarismo contra o STF. Por que essa postura mais cautelosa, tendo em vista que aí percepção minha como jornalista, um dos problemas que o Brasil enfrenta hoje é dar muito poder para poucas pessoas? Olha, talvez é uma interpretação diferente que você está fazendo. Nós não vamos comprar a briga do bolsonarismo, que é uma briga que envolve Bolsonaro versus STF. Eu vou comprar a briga do Brasil contra o STF. Eu tô convocando manifestações, e já fiz manifestações pedindo não só impeachment de ministros do STF, como prisão deles. Eu estou pedindo a prisão do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Por razões meio óbvias, né? Assim, se o Vorcaro termina de delatar, acabou metade do STF. Agora, o que eu não vou fazer é comprar o barato do bolsonarismo, que quer ter a briga particular dele com o STF. O Flávio Bolsonaro, até hoje ele tá na mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes que salvou o Flávio Bolsonaro do caso da rachadinha. Que não é que ele foi inocentado. Ele fez um acordo, ele passou a defender o STF lá no Senado, passou a sabotar qualquer iniciativa que viesse a causar problemas para o STF no Senado, enquanto o Gilmar Mendes salvava ele, e o Gilmar e o Toffoli salvavam ele da rachadinha. Aí eu tenho que comprar o barulho do Flávio, que faz acordo com o STF, do Flávio que estava reunindo com os petistas para saber se o Bessias seria nomeado para o STF, do Flávio que foi favorável à nomeação do Zanin, do Cristiano Zanin, advogado do Lula para o STF. Eu não vou comprar a briga dos bolsonaristas, eu vou comprar a briga do Brasil. O ministro do Supremo que está envolvido no escândalo do Banco Master tem que cair. Ponto. Então é diferente. Eu acho que o STF é um problemaço. É um dos top 5 maiores problemas do Brasil hoje. Tranquilamente. Então, é só diferente a abordagem. Eu vou comprar uma perspectiva brasileira do problema, não uma perspectiva do Bolsonaro. Qual seria a atuação do STF, do Supremo, na sua visão e na visão do Missão? A atuação ideal? A atuação ideal é tratar apenas de matéria estritamente constitucional. Por exemplo, eu vou dar o ouvinte tem que entender. O STF, nosso, ele é bizarro a ponto de ter 8 mil ações que circulam no STF. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte... Chuta, se no Brasil é 8 mil, a Suprema Corte dos Estados Unidos tenta dar um chute. Quanto você acha que é? Eu ouvi ontem. Você ouviu então... 50 só. 50. 50. Não 50 mil. 50 ações. No Brasil, 8 mil. Lá, eles ficam lá discutindo questões constitucionais. Olha, é uma discussão sobre liberdade de expressão, não sei o que. Beleza, uma grande discussão. E super discreta. Aqui no Brasil, os caras querem aparecer, dar entrevista, querem falar, acontecer, e tratam de qualquer tema. Aí, como 8 mil ações vão cair lá, vão cair ações de interesse econômico, aí o ministro do Supremo manda um parente montar um escritório de advocacia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, assim, mega absurdo. Aí eles também querem determinar todos os assuntos, eles querem ser a última instância de todos os processos que importam no Brasil. Se você tem um processo legislativo que funcione, um tema passa na Câmara, no Senado, e o presidente sanciona, aí vai o PSOL e entra com uma ação no STF, aí o STF pode decidir se aquilo que passou no Congresso vale ou não. Ou seja, tá tudo errado. Então a gente tem que reduzir os poderes do STF para tratar apenas de questões constitucionais e não ter nenhuma ação que envolva um político ainda no STF. Então, o político, vamos supor, o político tem um caso criminal, um deputado. Quem é que vai julgar? Tem que ser uma corte política feita com desembargadores dos estados. Vamos supor, você monta uma corte política com, sei lá, 48 desembargadores que ficam 2 anos nessa corte política. Que seja, esses caras eles vão por sorteio, você não pode pegar um desembargador de um estado para julgar um deputado ou um senador do estado dele, aí dá um conflito de interesse. E eles têm um mandato de 2 anos só pra isso. Aí o STF não fica com uma faca no pescoço dos parlamentares. E aí se você precisar fazer um impeachment do ministro do Supremo, o Senado ou a Câmara vai fazer. Não, desculpa, o Senado vai fazer, porque ele não vai ter medo de ser rechaçado. Hoje, vejam como é que tá se comportando o Gilmar Mendes. Ele foi pra cima do senador Alessandro Vieira. A Renata Lopretti da Globo entrevistou o Gilmar Mendes ontem sobre a questão dele lá com o Zema, que por causa de um vídeo besta lá do Zema, ele, meu Deus, vai pro negócio das fake news. E aí ela perguntou pra ele o que ele achava disso. Ele falou, mas o Zema se beneficiou muito de decisões do STF. Entendi, então é uma troca de favores? A decisão ela tem que ser neutra, a decisão tem que ser de acordo com a lei. Parece que assim, o Zema foi meu amigo, agora ele não é mais, ele não...
O que é isso? Assim, o Gilmar Mendes tá louco? E eles estão loucos. Vamos lá. A gente está fazendo as perguntas mais diretas e objetivas para também otimizar o tempo. Lógico, tá? lógico. Kim Kataguiri, Arthur Duval, né, são peças-chaves no MBL e, consequentemente, no Missão também. E eles têm uma tática que eu não sei se é o termo correto, mas a gente pode chamar de tática do barulho, que é fazer uso do digital para trazer alguns assuntos à tona. Você vem fazendo isso, inclusive, visitando outros estados, né, e trazendo questões que muitas vezes a mídia comum não traz. Essa é uma tática que vai funcionar, você acredita, para a sua candidatura em 2026? Como é que você vê esse uso das redes sociais, tendo em vista que você está aqui num veículo tradicional, só que a sua força ela acaba sendo mais com os jovens no digital? Eu não sei se é uma estratégia específica ou se aconteceu naturalmente. Porque quando eu vim com o plano meu de Brasil, né, eu falei, olha, nós temos cidades e municípios que precisam ser fundidos. Nós temos problemas que são gerados em cidades mal administradas e que a conta disso é pago por lugares mais desenvolvidos e que basicamente são mais produtivos. Então quando eu ia, por exemplo, para o Maranhão, quando eu entrei no interior do Ceará e eu mostrava os problemas desses lugares, eu fazia isso muito pela tese que eu estou vendendo. Só que aí os vídeos começaram a viralizar. No Maranhão estourou num nível que todo mundo no Maranhão tava falando. Eu ia num restaurante, todo mundo no restaurante sabia quem eu era, vinha tirar foto. Então, acabou juntando a fome com a vontade de comer. Eu acabei mostrando pro maranhense a minha tese para como resolver os problemas do Maranhão e, ao mesmo tempo, fiquei conhecido. Acho que isso é bom. O que eu não vou fazer é o espetáculo tosco. Por exemplo, tem aquelas trends, né? Até a Vera fala, Renan, você não vai fazer aqueles vídeos do será que não sei o quê? O pau que rola às vezes. Eu não vou fazer, eu não entro em trend nenhuma. Eu não faço... às vezes eu só faço umas coisas meio bobas. Todo dia que eu fiquei pulando nos buracos. Mas, por exemplo, eu tava mostrando os buracos lá da estrada que eu tava pegando no Maranhão. Então, eu abro alguma concessão para poder viralizar, mas eu não abro completamente as concessões. Eu tento manter uma linha para quem me acompanha entender que tem um projeto. Porque se entender que é só espetáculo, eu vou ser mais um bobo. E por mais que eu seja um pouco bobo, eu quero ser sério. Renan, mas pelo seu roteiro pelo Brasil, você entende que só as redes sociais não basta para um político ser eleito. Por isso essa vinda aqui em Santa Catarina e em outros estados também, né? Lógico, tanto que assim, eu estou rodando muito rádios e inclusive mídia impressa local. Estou rodando e eu acho assim, a imprensa existe. A imprensa, especialmente a radiofônica, TV também, é lógico, mas a radiofônica tem um contato com o mundo concreto, o mundo real, que é mais sólido que o das redes sociais. As pessoas têm o hábito de ouvir a rádio, deixa a rádio ligada, sei lá, no quarto ou na sala enquanto tá fazendo outras coisas. E isso é uma maneira de eu me conectar com essas pessoas e de eu também ser querido. As pessoas tiram dúvidas, igual vocês estão fazendo. E aí eu cumpro um papel de ser sabatinado. Porque o que vocês estão fazendo aqui comigo é uma sabatina. E as pessoas podem avaliar se eu sou bom ou ruim. Só eu gravar o vídeo faz com que eu não seja inquirido sobre o meu sistema de valores ou o que eu proponho. Eu só apenas vou fazendo minhas propagandas. Quando eu vou na rádio, cara, eu sou perguntado de maneira objetiva. Eu acho que é melhor pra todo mundo. Perfeito. A gente tem que fazer um intervalo. E aí, na volta, a gente vem com algumas perguntas na área de economia, segurança, que você já mencionou, educação. Propostas, E né? também queremos saber sobre a região, o que você tem enxergado aqui, que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo. Gente, interrompendo rapidinho. Esse conteúdo está sendo útil para você? Se sim, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu quero saber até onde o pulso da missão está chegando. E não esquece de clicar no joinha. Isso ajuda muito o canal a crescer. 9h47, continuamos aqui no Notícias da Cidade com Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pela Missão, Reginaldo. Perfeito, e para não adiantar muito tempo aqui, vamos lá. Tem uma coisa que você fala nas suas redes sociais que eu tenho muita curiosidade em entender melhor. Você defende o direito penal do inimigo para faccionados. O que isso significa na prática? E o político que tira da merenda, da saúde, também se enquadraria em termos de quadrilha nesse processo? Ou não? É só para facções e organizações criminosas? Não, eu vou explicar por quê. Não é porque o crime do bandido, ele não é... O crime do político corrupto, ele não é grave. É porque se a gente abre muito o escopo do direito penal do inimigo, ele se torna uma ferramenta perigosa para tudo. Até para perseguição política. O direito penal do inimigo, para quem não está nos ouvindo aqui, tem que entender, é uma teoria criada por um jurista alemão que já foi aplicada em alguns outros países. Que ela significa o seguinte: grupos que negam o Estado Democrático de Direito naquele país, que negam os direitos das pessoas e que estão permanentemente em cometimento de crime, como por exemplo organizações terroristas, o direito não pode ser igual para eles como ele é para qualquer outra pessoa. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Um cara que pertence a uma organização
terrorista islâmica. Ele está respeitando os direitos das pessoas? Não. O que ele faz quando ele tem poder? Ele mata, ele tortura, ele trafica, ele tem um grupo que basicamente está permanentemente negando a existência daquele Estado. E, em geral, ele faz por objetivos políticos. Uma organização terrorista sempre tem um objetivo político, objetivos religiosos, objetivos de poder puro e simples, que envolve poder econômico. Quando ele fala, então, que tem que ter uma legislação especial, uma pessoa que pertence a uma organização terrorista, ela não pode ter, por exemplo, presunção de inocência. Então, quando um policial aborda ela e vê que, pô, esse cara pertence a uma organização terrorista, ela vai ter que ir presa direto. Ela não vai passar por um juiz de garantia, ela não vai poder ter uma progressão de pena quando presa, quando condenada, ela não vai poder ter um habeas corpus. Não, se ela pertence a uma facção, aquela pessoa está em cometimento de crime. O ato de pertencer à facção significa que ela está participando de um crime continuado que nega a existência própria do Estado. Ele é um inimigo do Estado. Então o direito penal do inimigo ele tem que ser usado só para um grupo muito específico de pessoas. Porque o direito contra essa pessoa vai ser muito pesado e muito veloz. O nome, inclusive, técnico usado é direito penal de terceira velocidade. Que ele tem uma velocidade muito alta. Ele tem a pena muito dura e a velocidade é alta. Pois bem, se eu fico enquadrando qualquer coisa nisso aí, já uma pessoa que tem uma opinião política diferente é enquadrado. Por exemplo, agora tá passando esses projetos lá... Passou um projeto com voto da direita, né, voto do Flávio, né, o PL da misoginia, em que qualquer um que fale qualquer coisa que não seja vista pelo movimento feminista como adequada, tá incorrendo em um crime similar à injúria racial, que é inafiançável. Então vamos lá. Esse cara pode ser enquadrado também de direito penal do inimigo, que aí a esquerda faria. Não pode. Então a gente tem que fazer um enquadramento muito simples, que inclua as facções criminosas, e apenas as facções criminosas, e eventualmente um grupo terrorista que apareça no Brasil, e só. Contra o resto, leis duras e penas duras. Então, contra um político corrupto, penas muito duras. Investigação pesada, Polícia Federal independente, COAF independente. E aí, esse cara roubou merenda, vai ficar preso por muito tempo. O que eu tô falando esse cara vai ter o direito de defesa dele? Vai. Igual sei lá, se você brigar no trânsito com alguém, dá um socão no sujeito, derrubou o cara, beleza, você vai ter seu direito de defesa. Agora, o faccionado não. O faccionado, ele tá num status especial. O cara que rouba a merenda, ele tem que ser preso. Mas ele não está participando de um grupo que está torturando pessoas, que está tomando áreas do território brasileiro e retirando o direito de ir e vir das pessoas. Selecionando-se a filha de uma pessoa que mora numa comunidade, se ela for bonitinha, se ela vai ou não vai namorar com alguém, se ele gostou dela, ela tem que fugir de lá se ela não quiser. Senão ela até é estuprada, como acontece em alguns lugares. Então, é bem importante a gente colocar isso, porque o direito penal do inimigo é uma arma muito pesada. Ele só tem que ser usado em casos especiais. E o principal combate às facções criminosas, PCC, Comando Vermelho e outras que estão aí entranhadas no Brasil? Sim. Se você não criar essa excepcionalidade, você não vai conseguir derrotar eles. Porque, veja, se a gente muda as leis penais, as leis de processo penal, que nós vamos fazer, ou seja, a gente aumenta as penas e acaba com aquelas mamatas de tipo progressão de pena, saidinha, você consegue diminuir o crime. Acho que o crime vai começar a cair. Porque o bandido ele tem que ter certeza da punição e ele tem que saber que as penas são altas. Primeira coisa. Então, nós temos que fazer isso. Só que as facções, elas estão muito poderosas. A gente ficou sem fazer nada contra elas por décadas. E agora o PCC controla, assim, de áreas do Porto de Santos, Baixada Santista, tem grandes empresas fazendo lavagem de dinheiro, é um complexo multibilionário. O Comando Vermelho que contrata, vamos dizer, que é dono de áreas do território brasileiro. Fui entender que lá em Criciúma, aquela favela que eu visitei ali, o Pinheirinho, é com uma facção que é ligada ao Comando Vermelho. Que é tipo uma franquia do Comando Vermelho. Pô, gente... isso tem que ser destruído. E hoje, para destruir isso, tem que ter um status especial, porque só o que nós temos como lei não basta. Se bastasse, o BOP tinha resolvido isso no Rio. E eles falam, não dá. Eu preciso que vocês mudem as leis para a gente conseguir resolver. Educação em primeiro lugar é uma pauta, inclusive, que o grupo defende muito aqui. A gente tem um projeto muito legal, inclusive, nesse sentido, porque entendemos e defendemos que a educação pode ser a virada de chave para o Brasil. Qual é a missão do Partido Missão para a Educação? Vamos lá, você, bem rápido, a gente identifica a educação pública brasileira como uma educação muito problemática que parte de premissas erradas. Primeira premissa errada, a gente gasta mais com o ensino superior do que com o ensino básico, ou seja, não adianta nada formar uma pessoa mal formada que chega analfabeta funcional no colegial e falar, não, agora você vai pra faculdade. Ela não vai conseguir faculdade. 2, a gente está alfabetizando as crianças do jeito errado. A gente tem que voltar com o método fônico. Para quem está nos assistindo, o método fônico é aquele método assim, beabá, vá, vé, vi, vovu, babebi, bobu, Ivo viu a uva. A gente vai formando as sílabas e com as sílabas a gente vai formando as palavras. Hoje existem muitos métodos alternativos e esses métodos alternativos não são efetivos e as crianças não saem alfabetizadas da escola. Elas saem mal alfabetizadas. Então a gente vai ter que voltar a alfabetizar direito
Isso quem fez foi o Mississippi nos Estados Unidos, fez essa política clara de uso do método fônico, política de alfabetização e obrigar até os 12 anos a criança a saber ler, escrever e falar em público de maneira perfeita. Isso melhora o desempenho das crianças para tudo. Ele virou um dos melhores estados dos Estados Unidos em termos de desempenho escolar. Mesma coisa nós vamos fazer. 3, vamos voltar da autoridade do professor na sala de aula e acabar com a progressão continuada. A criança vai repetir de ano, sim. E o professor vai poder expulsar o aluno da sala de aula, dar advertência. O professor tem que voltar a ter autoridade. 4, não misturar mais alunos típicos com atípicos. Essa coisa, a criança com autismo nível 3 vai estar na sala de aula com outra. Não dá! Aquela criança está numa situação especial, ela tem que ter uma sala especial. Se ela ouve um barulho na parede, ela fica abalada, ela chora, ela grita. Aí o professor fica maluco, os outros alunos podem fazer bullying com ela. É um inferno, tá um inferno. 5, proibir celulares em sala de aula. 6, proibir redes sociais para crianças com menos de 14 anos. 7, prêmios para os diretores de escola e para as escolas que têm um melhor desempenho em provas objetivas com avaliação de desempenho. 6 ou 7, agora esqueci qual estava o número. 7, 8, desesperadamente, prêmios para as famílias que têm os seus filhos com melhor desempenho. Então, se um filho tem um desempenho escolar medido por prova superior, a família vai ter um prêmio. Sabe por quê? A gente vai fazer as famílias mais humildes darem valor à educação e participar da vida do filho na escola. Porque muitas famílias humildes no Brasil não veem a educação como um valor. Não veem. Nos lugares mais pobres, as pessoas veem a educação, por vezes, como um lugar em que você taca o teu filho para comer merenda. É um depósito de criança. Por quê? Porque o brasileiro mais humilde, por muito tempo, foi tratado como bicho. E não como cidadão. E aí, quando você é tratado como bicho, você acha que educação é um negócio que você nem merece ter educação. E a gente tem que fazer essas pessoas... Então, eu vou falar, você tem uma família mais humilde, você tem um filho que está tirando uma nota alta na escola, você vai receber um prêmio de R$1.000, R$2.000 no ano. Entendeu? E, por último, crianças que estiverem indo muito bem, já no 5ª, 6ª série, você separar essas crianças e você dar uma bolsa nas melhores escolas para que elas possam concorrer em igualdade de condições com crianças de escolas mais ricas, mais caras. Para encerrar, até porque você vai ainda fazer uma gravação com o Ronaldo Santana aí para um conteúdo para a gente colocar na Rádio Monte Carlo em breve. O Brasil tem jeito ou o plano é ir para o aeroporto, como muitos jovens dizem? O Brasil tem jeito, cara. O Brasil é para ser uma das 5 maiores nações do mundo. Eu falo isso com tranquilidade. O Brasil só não será uma das 5 maiores nações do mundo se nós formos covardes. Tá? Covardes e não encararmos o nosso futuro. O Brasil tem território gigantesco, igual a Rússia tem, a Índia tem, a China tem, os Estados Unidos tem. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, igual todos esses países, menos a Rússia. Mas a Rússia tem mais de 130, 140, por aí. O Brasil ele tem recursos naturais gigantescos, igual esses outros países têm. O Brasil tem um PIB relevante, são em reais 12,7 trilhões de reais de PIB. Ou seja, ele está enquadrado nesse universo das grandes nações do mundo. Só que o Brasil não é visto como uma das grandes nações do mundo. Então, se a gente olha o Brasil como uma grande nação do mundo, ele será um grande lugar para se viver, para construir família, para você construir empresas, para você entender aqui como um polo exportador de cultura para o restante do mundo. Só que a gente não se vê assim, a gente se vê como um lugar podre, reles, que as pessoas chamam de bostil, tomado pelo tráfico, sem ambições. Temos que reativar essa ambição. Se tem ambição, os mais jovens vão construir algo grande. E tudo que um jovem quer construir é o legado dele, é a história dele, ter a aventura de viver. E as pessoas, quando desistem do Brasil e vão fazer isso em outro lugar, elas estão desistindo de um sonho muito grande. E eu quero reentregar esse sonho pro brasileiro. Falta se posicionar do tamanho que o Brasil é. É óbvio. Se você fica imaginando que você vai ser eternamente um coitado, você é um coitado. E a gente tem que pensar, não, a gente não é um coitado. A gente é para ser uma das 5 maiores nações do mundo. A Índia é um país muito mais problemático do Brasil. Sistema de castas, não tinha saneamento básico, população muito pobre, uma população ignorante em muitos termos, uma religião complicada em muita coisa. A Índia nunca aceitou a posição dela de nação pobre. Ela falou, não, nós seremos uma das grandes potências. Todo mundo riu. Estão indo agora para a Lua. Então, estão crescendo, a nação que mais cresce no mundo aí. E aí? A Índia está no jogo. A gente vai ficar de fora? Renan, obrigado pela participação aqui na Rádio Cidade. Você continua aqui no grupo, em outros conteúdos também. A gente convida também que as pessoas possam acessar o nosso YouTube, a Rádio Monte Carlo também, onde o Renan vai estar presente, debatendo outros assuntos também. Obrigado, hein? Muito obrigado pela oportunidade. Ótimas perguntas. E espero que tenham gostado aí. Foi muito legal. Sim, perfeito. Você, só para finalizar, sai do estado de Santa Catarina hoje? Qual é a... hoje eu vou pra... A gente vai pra Floripa, né? Não, mas não vai embarcar pra Floripa ou não? Vou embarcar pra outro lugar? Foi embora por onde? Jaguaruna. 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 Ah, é? Aeroporto de Jaguaruna. Tem um aeroporto aqui do lado. Ah, que bom. Porque eu achei que ia pegar uma estrada. Eu tô perdido nesse nível, tá? Então que bom que eu não tenho tanto... Graças a Deus. Graças a Deus. É pertinho e tudo, a estrada é boa aqui. Aleluia. Eu vou pra São Paulo, fico um dia e eu vou pra Vitória do Espírito Santo.
E aí volto pra São Paulo, e depois Bahia. E ainda vou voltar pra cá, porque eu não fiz ainda em pré-campanha o Vale do Itajaí, a parte de Joinville. Eu conheço, já trabalhei, conheço muito a região, mas como pré-candidato eu vou visitar agora. Lá tem que vir com tempo, porque o trânsito é caótico. Eu sei. Lá não dá. Conheço bem. Mas gosto muito. Lá é a região dos alemão, né? Dos alemão. Renan, obrigado, hein? Um abraço. Muito Boa obrigado. viagem.